tarde a todos, boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento, nosso culto aqui da nossa Igreja Aliança Cristã e Missionária do Paraíso. É sempre um prazer estar com vocês. Mais uma vez, hoje nós estaremos aqui compartilhando um pouco da Palavra de Deus. Antes disso, vamos orar, vamos pedir que o Senhor esteja abençoando esse tempo também e que Ele possa estar falando no coração de cada um. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo, obrigado por esse domingo, mais uma vez estarmos reunidos aqui como igreja. Peço que o Senhor esteja abençoando a cada um e esteja dando também a sabedoria e discernimento para cada pessoa que estará ouvindo essa mensagem e que o Senhor possa estar falando aos nossos corações e que nós possamos, Senhor, sempre estar atentos e abertos para aquilo que Tu queres, Pai. Abençoe o tempo de cada um e as famílias, eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre raposas, mortos e arados. Ô, Léo, que tema é esse? Nós vamos falar sobre raposas, mortos e arados. Existe um texto na Bíblia que fala exatamente sobre isso. Mas antes eu gostaria que nós estivéssemos falando um pouquinho sobre uma história que ocorreu. Quero contar uma história para vocês de que ocorreu lá há muito, mas muito tempo atrás, né? Disse que por volta aí do 4º século antes de Cristo, um homem chamado Agatocles, olha o nome dele, Agatocles, ele era o rei de uma cidade chamada Siracusa, e que ficava ali no sul da Itália, e ele fez guerra contra uma outra cidade que ficava no norte da África, chamada Cartago, né, os cartagineses, muito famosos, e ele fez guerra contra os cartagineses, e ele levou o seu exército, né, da ilha onde que ele estava, onde ele era rei, até a região ali de Cartago, no norte da África. E quando ele chegou lá com os seus exércitos, nos navios e tudo mais, mandou todos os soldados desembarcarem. E sabe o que esse rei ele mandou fazer? Isso daqui. Ele mandou queimar os navios. Isso mesmo, ele mandou queimar todos os navios. Por que será que esse rei ele fez isso, de mandar queimar os navios? Ele fez isso porque ele sabia que se ele fizesse isso, o que iria acontecer? Os soldados que estavam ali, eles iriam para a batalha com uma outra pegada, uma outra vontade. Por quê? Porque os soldados sabiam que não tinha mais como voltar. Ou eles ganhavam, ou eles ganhavam. Né? Não tinha outra opção de entrar de volta no navio, ficar com medo, vamos voltar para a nossa cidade e tal, não. O rei mandou colocar fogo em todos os navios. E aí os soldados tiveram que ir para a guerra, tiveram que lutar contra os cartagineses, que nunca haviam perdido uma guerra, certo? E o que aconteceu? Logicamente que esse pessoal de Siracusa, eles ganharam uma guerra e foi uma guerra muito bem sucedida. Então ficou famosa a expressão, né, queimar os barcos. Significa dizer o quê? Ou é vitória ou é morte, ou é vitória ou a gente vai perecer. Não tem como voltar atrás, não tem como você voltar para o navio para voltar para casa. E essa história ficou tão famosa, gente, que se conta que Júlio César, no 1º século da era cristã já, ele desembarcou também as tropas romanas lá na Bretanha, né, que hoje é a Inglaterra, na costa da Bretanha, e quando ele desembarcou os soldados lá, as legiões romanas, o que ele fez? Mandou queimar os barcos também. Eles estavam agora, os soldados romanos estavam numa ilha, não tinha como voltar, a única maneira era de barco, os barcos foram afundados, foram tocados fogo naqueles barcos, então não tinha mais como voltar. E o que acontece? Os romanos, eles conquistam ali toda aquela região sul ali da ilha, né, da Grã-Bretanha, onde é a Inglaterra, e aquilo se torna, então, a posse daquela terra vai para o Império Romano. Muito bem,
cerca de 1.500 anos depois, já no 16º século da nossa era, essa história também inspirou uma outra pessoa, chamado Cortés. Cortés era um general espanhol, tá, que trouxe os soldados espanhóis até as Américas. Ele desembarcou ali onde que hoje é o atual México, né? E ele, quando desembarcou os soldados espanhóis, o que ele fez? Meteu fogo nos navios. Por quê? Porque os soldados não poderiam mais voltar para a Espanha, teria que atravessar, não dava para atravessar o oceano a nado, né? Então, ele colocou fogo nas suas caravelas, nas suas embarcações, e com isso, com aquele punhado, aquelas poucas dezenas de soldados, os espanhóis conquistaram o Império Azteca. E por isso que hoje, praticamente toda a América Latina fala espanhol, porque Cortés, ele tomou essa iniciativa de tocar fogo nos navios, nas naus, né, para que os soldados não voltassem atrás. E com isso eu quero ler com vocês aqui um pouco de um texto bíblico, com essa figura, né, de colocar fogo no navio para o navio não voltar atrás, para não ter como se arrepender daquilo que estava fazendo. Olha só. Hoje o nosso texto está aqui, ó, em Lucas, capítulo 9, do versículo 57 até o 62, tá? Lucas 9, 57 a 62. Diz assim: Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, falando com Jesus, Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, Siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Veja só, Jesus ele está fazendo uma peregrinação, né, da Galileia, da onde ele morava lá, né, em Cafarnaum, na Galileia. Ele vai do norte para o sul, ele está indo para Jerusalém. E para isso ele teve que passar onde? Teve que passar numa região chamada Samaria, certo? Então ele está passando por essa região, está andando, né, está indo a pé, e que não era um caminho muito comum, geralmente se desviava da Samaria, porque os judeus não gostavam de estar com os samaritanos, mas Jesus, ele parece que ele tinha alguma coisa na cabeça ali para mexer com essas pessoas. Então ele vai direto através do território samaritano, certo? E aí é nesse estado aí que as coisas estão, que uma pessoa chega até Jesus e diz, olha, Senhor, veja só ali que fala no versículo 57, eu te seguirei por onde quer que fores. Ou seja, Jesus, eu estou aqui e eu vou te seguir. Né? Não importa o que vai acontecer, eu estarei contigo. E uma das coisas interessantes aqui é que esse homem, ele está realmente interessado naquilo que Jesus estava fazendo. O que o texto, na versão que nós lemos, ela não traz essa ênfase. É interessante que a pessoa que se chega até Jesus, ela é uma pessoa que é um mestre da lei. Ou seja, ele era um escriba, uma pessoa que tinha um conhecimento, tinha um status, era uma pessoa que provavelmente tinha posses materiais e certamente era uma pessoa que conhecia a lei, ele era um mestre da lei. E esse mestre da lei, então, chega-se até Jesus e diz, olha, eu vou te seguir onde quer que você vá. Veja bem, é interessante notar que nesse ponto aqui, esse homem estava pronto para seguir Jesus. Dá para ver isso pelo texto. Diz, olha, onde você for, seja lá para onde você for, eu vou te seguir. Só que no contexto, vocês lerem nos versículos anteriores, diz que Jesus estava se preparando para ir para Jerusalém para morrer. Ele estava indo para a cruz. E esse homem chega, interessantemente,
perto de Jesus e diz: eu vou te seguir aonde quer que tu fores. Jesus, sabendo que ele está indo para morrer, Jesus sabendo que ele estava indo para entregar a sua vida, ele olha para esse homem e ele fala uma coisa muito interessante. Olha só o que Jesus ele está dizendo. As raposas têm suas tocas, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A raposa tem as suas tocas, os pássaros têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Vamos parar para pensar nisso. O que Jesus estava dizendo para aquele homem? Esse homem, ele foi uma pessoa que se ofereceu a Jesus, né? Ele disse: Jesus, eu vou te seguir. Não é Jesus que está chamando ele, é ele que interpela Jesus, chega até Jesus, ele se aproxima e ele diz: eu vou te seguir. É interessante que na cultura do Oriente Médio, nessa época, e até mesmo hoje em dia ainda, não é o discípulo que escolhe o seu mestre. Sempre era o mestre, o professor, ou então aquele, que era o rabi, né, que escolhia o seu aluno, que escolhia o seu discípulo. Mas nesse caso, esse homem, de alguma forma, ele está dizendo: eu estou pronto para te seguir, ou seja, eu estou te escolhendo para seguir-te. E Jesus olha para ele, e Jesus ele não desmerece nunca a ninguém, mas ele coloca as coisas no lugar correto. Ele diz para aquele homem: raposas, que é um animal do campo, elas têm onde ficar, elas têm a sua cova, né, o lugar onde eles criam os seus filhos. As aves do campo também têm os seus ninhos. Quem de nós nunca viu aí, né, um ninho de passarinho numa árvore, né? Quem nunca viu o trabalho que o pássaro tem para construir ali o seu ninho e tudo mais? Ali tem os ovos, os filhotes depois. Aquele é o lugar onde ele cuida do que é dele, do que é seu, né? Assim fazem os pássaros. E Jesus está dizendo para esse homem: olha, as raposas têm as suas covas, ou seja, a sua casa, né? Os passarinhos têm os seus ninhos, ou seja, a sua casa, onde cuidar. Mas o texto diz o quê? Mas o filho do homem, ou seja, Jesus, né? Aquele homem que estava dizendo que iria seguir a Jesus, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Esse homem talvez estava querendo seguir a Jesus por algum motivo. Nós não sabemos. Se ele estava pronto. Ele disse: é isso aí, eu decidi seguir a Jesus. Eu decidi estar com Cristo. Jesus, ele olha para aquela pessoa e diz: eu acho que você não sabe do que você está dizendo. Porque o que eu tenho para te oferecer como meu seguidor não são coisas lindas e maravilhosas, não são coisas que você vai gostar muitas vezes. Seguir a Jesus, nesse caso, é muitas das vezes viver uma vida de incertezas, de intranquilidades. Por quê? Porque aquele que segue a Jesus, ele abre mão da certeza, da estabilidade que ela acha que tem na vida. Jesus está dizendo: meu querido, quando você decide me seguir, você tem que entender que você está abrindo mão de tudo, de todo o controle que você acha que tem da sua vida. Você tem que entregar aquilo que você tem. E não tem como eu te restituir aquilo que você me der. Ou seja, se você decide me seguir, se você decide dar a sua vida a mim, a sua vida não será entregue de volta. Você não tem como se arrepender disso daí e querer me seguir mais ou menos. Ou você me segue, ou você não segue. Mas eu quero te garantir uma coisa, Jesus está dizendo. O filho do homem, que sou eu, Jesus, eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Ou seja, eu não tenho garantia nenhuma, eu não posso te dizer que o que vai acontecer, que vai estar tudo bem, que você vai prosperar, que você vai ter a status, que você vai ter, né, a prosperidade, etc. Por que Jesus está dizendo isso? Porque ele sabe que ele está indo para Jerusalém justamente para morrer. E todos aqueles que decidem
a seguir a Jesus, e eles dizem, eles se oferecem a Jesus, eles estão dizendo, olha, eu quero seguir o mesmo caminho. Num determinado outro momento, Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, ou seja, aquele que quiser me seguir, que tome a sua cruz e me siga. Então, não há um passo para trás. Nenhum passo pode ser dado para trás. Não tem como começar a seguir a Jesus e deixá-lo no meio do caminho e ainda estar bem. Jesus, ele não aceita meios seguidores. Ou a pessoa é discípula e segue a Jesus, ou ela não é discípulo e ela não segue a Jesus. Jesus, ele não barganha, ele não tem meio termo nessa vida. Ainda que a pessoa dissesse, eu estou pronto para te seguir, mas, aparentemente, talvez essa pessoa não havia entendido toda a complexidade, tudo aquilo que implicava em dizer, eu vou seguir a Jesus. Não há controle mais da vida para aqueles que decidem seguir Jesus, porque quem estará no controle da vida é o próprio Jesus. E aí ele vai fazer o que ele quiser com essa vida. Então, Jesus, ele está preparando aqueles que vão segui-lo para uma vida não de um mar de rosas. Eu não sei se você é cristão ou não, ou se você já decidiu seguir a Cristo, porque nós estamos aqui na internet, a internet qualquer um pode assistir esse vídeo. Talvez você já seja cristão há muitos anos, talvez você seja cristão há pouco tempo, talvez você ainda não conheça quem seja esse Jesus, mas o preço que nós temos que pagar para seguir a Jesus não é pouco. Muitas vezes o evangelho sendo pregado por aí, ele tem sido, eu gosto de usar a expressão aguado, né? Tem se jogado muita água dentro desse feijão, ou seja, o evangelho tem sido vendido por um preço barato. A graça de Deus, ela não foi de graça. A graça de Deus teve um alto preço, que foi a morte de Jesus. Talvez o maior preço de todos. Mas quando você chega-se para Jesus pela graça, que é um favor imerecido, você tem sim que fazer algo. E esse algo é abrir mão da sua vida. Abrir mão da sua cova, né? É a raposa que tem os seus covis. Você vai ter que abrir mão do seu ninho, muitas das vezes, para seguir a Jesus. Esse é o preço, e não tem como eu dizer menos do que isso, porque é o que o próprio Senhor Jesus diz. Eu não tenho a autorização de diminuir esse preço. Nós temos algo para pagar, sim, não para ser salvo, mas para seguir a Jesus. Agora, o texto também me fala de uma outra pessoa. A segunda pessoa que chega até Jesus, que Jesus chega até essa pessoa. Diz assim, a outro disse, no versículo 59, a outro disse, siga-me. Você vê que aqui Jesus, ele agora, como mestre, ele está chamando um discípulo. Antes, a pessoa veio até Jesus e disse, eu vou te seguir. Agora Jesus olha para uma outra pessoa que está ali, de repente, naquela multidão, e ele diz, você, eu quero que você me siga. Vem. E olha o que ele diz. E preste bem atenção nisso daqui. Mas o homem respondeu. Quando uma frase começa com mas, você já sabe que vai dar uma outra coisa aqui, um contraponto, né? Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Aí você olha assim e disse, puxa, que legal, esse homem aceitou seguir a Jesus, né? Esse homem disse, olha, eu vou seguir. Eu vou seguir Jesus, só que eu primeiro quero sepultar o meu pai. E a resposta de Jesus parece uma resposta totalmente fora de contexto. Parece que Jesus aqui foi meio grosso com esse rapaz aqui. Porque ele diz o quê? Jesus lhe disse, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ô Jesus, você está me chamando para eu te seguir. Eu estou te pedindo aí para você me dar um tempinho para eu me despedir
para eu me despedir do meu pai, enterrar meu pai, e aí eu vou te seguir, e aí você vem com essa daí? Quer dizer, eu não posso nem me despedir do meu pai? É isso? Só que aqui nessa cultura, gente, nós temos que entender o seguinte: não é que o pai desse homem, né, que Jesus está falando, estava morto já. Quando ele está dizendo assim, ó, Jesus, primeiro deixa que eu sepulte o meu pai, primeiro eu quero ir para a minha casa, esperar até que meu pai morra. Quando meu pai morrer, eu estou desobrigado de estar com ele, e aí eu vou poder te seguir. Ou seja, esse processo vai levar algum tempo, né? E parece que falta alguma coisa. Faltam algumas coisinhas ainda que ele gostaria de resolver na vida dele antes de seguir a Jesus. Só que Jesus diz, olha, não tem tempo para você resolver as suas coisas, as suas pendências na sua vida. Seguir a Jesus não é uma coisa que é algo que você está fazendo por Jesus. Na verdade, você está fazendo por si mesmo, né? Mas esse homem estava dizendo, olha, não sei quanto tempo eu vou levar para sepultar meu pai, talvez meu pai vai morrer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, mas eu quero primeiro tratar de todas as coisas da minha família, e então, quando isso estiver resolvido, daqui a 50 anos que seja, aí eu vou te seguir. Como se Jesus tivesse tempo para esperar por esse moço, por essa pessoa, por essa pessoa que está aqui nesse contexto. Seguir a Jesus não tem condições. Não tem condição para você colocar para Jesus, primeiro eu quero fazer isso, depois eu quero fazer aquilo, depois eu quero fazer aquele outro. E aí, então, se der. Tem gente que diz assim, eu vou aceitar Jesus, eu vou seguir a Jesus, eu vou receber a Jesus, mas quando eu já for mais velhinho, quando eu já puder ter aproveitado a vida, quando eu já puder ter feito tudo aquilo que uma pessoa pode fazer, todos os prazeres, todas as coisas, ter ficado rico, e etc, etc, etc. Quando Jesus diz, vem e segue-me, não é para ficar barganhando com Jesus. Jesus, ele não está ali como alguém mendigando pela sua atenção. É duro isso. Mas nós não somos o centro do universo. Jesus é. Aliás, ele criou todas as coisas. Porque sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Então, Jesus, ele está dizendo para esse homem, vem e segue. Mas faltavam algumas coisinhas na vida daquele homem que ele precisava resolver, parece, antes. Sabe quando a pessoa tem que resolver algumas coisas e fica meio que numa pendência, assim, parece que tudo ali tem que resolver e as prioridades são ela. Ela é a prioridade de todas as coisas. Existe uma história de um homem no Antigo Testamento chamado Eliseu. A Bíblia diz que Elias, que era um grande profeta, talvez o maior profeta do Antigo Testamento, e ele estava se aposentando, vamos assim dizer, Deus estava levando para si, e ele disse, olha, você vai lá e unja Eliseu como seu sucessor, ou seja, você vai passar o bastão para Eliseu. Aí o Elias sai lá, onde ele estava, e vai até Eliseu, lá onde que ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando, sabe aonde? Eliseu estava trabalhando no campo. Eliseu estava trabalhando no campo e ele estava arando a terra, junto com outras pessoas, provavelmente empregados do seu pai ou alguma coisa assim, né, uma espécie de cooperativa, a gente não sabe bem, mas diz que haviam várias pessoas que estavam arando a terra com os bois do seu pai, e diz que Eliseu estava arando a terra e chegou até ele, Elias, e ele diz, olha, vem, me segue. Eliseu sabia quem era Elias, sabia que ele era o profeta, ele sabia também que era um chamado de Deus para a vida dele. Sabe o que Eliseu fez? Eliseu olhou e disse, rapaz, isso é sério. O profeta está me chamando para segui-lo, ou seja, eu vou ser um profeta, eu sou o sucessor dele. Você acha que o Eliseu pensou 2 vezes antes de seguir Elias? Não.
Eliseu, ele disse, eu vou seguir. E ele não olhou para trás. Ele não quis deixar a oportunidade passar. Porque às vezes, e muitas vezes na vida, algumas ou muitas das oportunidades aparecem uma única vez. Você tem que tomar a decisão naquele momento. E que talvez vá mudar toda a sua vida. O que aconteceu com Eliseu foi exatamente isso. Elias chegou até ele e disse, olha, me segue. Ele tinha duas opções. Ou ele seguia e seria um profeta de Deus, ou ele continuaria ali no campo arando a terra. O que fez Eliseu nesse momento? Eliseu fez o que deveria ter sido feito. Ele deixou tudo para seguir o profeta Elias. O que Jesus ele pede de nós é exatamente essa disposição de Eliseu, de seguir. Há um momento em que Jesus ele se encontra com os seus futuros discípulos, né? Lá no Mar da Galileia, e ele olha para aqueles homens eram pescadores, eles tinham pescado a noite inteira e tal, e ele encontra aquelas pessoas arrumando as suas redes, né, de pescador, arrumando as redes, e ele olha para eles e diz, vem e segue-me. E aquelas pessoas, a palavra de Deus diz que imediatamente seguiram a Jesus. Essa é a disposição de quem é chamado por Deus. Nós temos um terceiro exemplo, uma terceira pessoa nessa conversa aí. Olha o que diz a partir do versículo 61, desculpa. Ainda outro disse, uma outra pessoa disse a Jesus, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. E aqui, mais uma vez, nós temos uma questão cultural muito forte. E que questão cultural é essa? A questão de que esse homem parece que ele estava dizendo, olha, eu vou voltar até a minha família e eu vou me despedir, dar um beijo na mãe, dar um beijo no pai e aí eu vou te seguir. Só que a resposta de Jesus ela é tão dura que nos faz pensar o que será que estava no coração desse homem. Mais uma vez, esse homem, ele se oferece. Tá? Não é Jesus que está chamando ele. Ele está dizendo, eu vou te seguir. Mas, primeiro, deixa-me eu ir até a minha casa e me despedir. Aqui a palavra diz assim, deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Parece que Jesus é grosso, né? Aqui nesse momento que ele diz, olha, se você colocar a mão no arado, não pode olhar para trás. Ou você vem, ou você fica. Por que será que Jesus falou isso? Bom, nós temos que entender o contexto aqui. Quando no Oriente Médio, alguns países da África e outros mais, é muito comum as famílias viverem unidas, certo? Elas vivem em seus, vamos assim dizer, em suas comunidades, tá? Muito perto uns dos outros, morando sempre muito próximos. E quando você ia fazer alguma coisa, você ia sair para alguma cidade, ia visitar alguém, ou você tinha que ir a trabalho para outro lugar, as pessoas iam até os seus pais e se despedir delas, só que esse protocolo cultural, ele exigia que a pessoa ficasse lá, não apenas para chegar, dar um abraço, um beijo e sair. Não, às vezes tinha que ficar dias, a conversa ia longe, né? Começa falando como é que tá a sua vida, como é que não tá, o que eu estou fazendo, aí, pai, mãe, eu conheci uma pessoa, isso, a conversa está rolando, né? O tempo está passando. Essa pessoa me convidou para eu ir até a tal cidade para poder ajudá-la a trabalhar, e o tempo está rolando. Ou seja, é toda uma explicação, é todo um protocolo, é toda uma cultura que leva horas, dias, em alguns casos, semanas. E o grande perigo que está ocorrendo aqui não é de que ele vai lá dar um beijo e tchau.
A grande questão aqui é que Jesus está dizendo para esse rapaz é que se você ficar lá com a sua família durante horas, dias, semanas, você não vai me seguir. Você vai, com toda a boa vontade, lá dizer, eu vou te seguir, mas na hora do vamos ver, na hora de seguir mesmo, você vai acabar com a sua família, porque vai pesar a questão cultural, vai pesar a questão familiar. É interessante que esse prazo que para nós pedimos às vezes para Jesus ele não coloca no contrato. Não há prazo entre eu decidir e eu seguir. Para Jesus eu decido, eu sigo. Não é eu decido e seguirei, ou talvez seguirei. Pode ser que eu seguirei. Quando nós olhamos para esses três exemplos aqui, eu quero voltar novamente àquela pessoa que nós falamos antes. Eu quero falar a respeito, novamente, do chamado de Eliseu. Você sabia que quando Eliseu, na história que nós contamos, diz que o profeta Elias chegou até Eliseu e disse, segue-me. Sabe o que Eliseu fez? Ele pegou os bois que estavam arando a terra, com a qual ele estava trabalhando, ele os matou, e diz que do arado, que era feito de madeira, e das outras coisas que com as ferramentas e tudo mais com as quais ele trabalhava, que era de madeira, ele fez uma fogueira, ele queimou o arado, ele matou os bois. E o que isso representa para nós? Era uma forma dele dizer para Elias, não há como eu voltar. A minha velha vida, aquilo que eu tinha tanto trabalhado, o campo que eu trabalhei, as coisas que eu fiz pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão, tudo isso eu estou deixando para trás. Se um dia eu me arrepender, Elias, de te seguir, eu não vou voltar porque eu não tenho para onde voltar. É interessante que para um cristão realmente, depois que aceita o caminho de Cristo, não há como voltar atrás. E aqui eu quero voltar novamente a essa figura. Eu quero falar para vocês, por fim, sobre queimando navios. Quando nós decidimos seguir a Jesus, de alguma forma, de algum modo, nós temos que deixar os navios no cais, mas não somente deixá-los lá, porque se deixar lá no cais, se deixar lá na praia, um dia talvez a gente queira voltar, se arrepender, querer voltar e dizer, não, no mundo é melhor. Com Jesus, o que Jesus nos pede, na verdade, é não somente descermos do navio, mas é tocarmos fogo nesse navio, para que não haja volta. Quando Jesus ele diz assim, ó, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus, ele está dizendo isso. Agora, eu e você temos que queimar os navios, temos que queimar os arados, né? Nós temos que desistir dessa vida que nós achamos que nós temos. Estamos vivendo tempos conturbados, tempos difíceis. E não precisa ser profeta para predizer que a situação não vai melhorar. Se você é cristão, você já sabe disso. Nunca Jesus disse que nós teríamos paz nesse mundo. Nunca Jesus disse que as coisas iriam melhorar nesse mundo. Ele disse que nós passaríamos por aflições. Ele disse que nós passaríamos por tribulações, seríamos perseguidos. Jesus ele deixa claro que luz não se mistura com trevas. E cada vez mais o mundo está indo para as trevas.
Eu tenho acompanhado notícias ao redor do mundo, eu tenho conversado com missionários, pastores de outros lugares, e eles têm chegado a essa conclusão, muitos têm testemunhado de que as coisas têm ficado cada vez mais difíceis. Tomar uma posição cristã hoje contra o aborto, por exemplo, pode render para você complicações. Às vezes uma pequena brincadeira, um deboche, talvez uma coisa aqui, uma alfinetada ali, mas pode ter certeza, as coisas vão piorar. Independente de Covid, não Covid, independente de vacina, não vacina, não vou entrar nesse mérito. Mas as coisas, para nós cristãos, não tem como melhorar do ponto de vista de não termos dificuldades e problemas. O lobby, a perseguição contra os cristãos, ela está aumentando no mundo. E não somente nos países ditos fechados, islâmicos, comunistas. Hoje mesmo, em países livres, os cristãos estão sendo perseguidos. Por enquanto, de forma leve. Mas se você se posiciona contra determinadas agendas, contra determinados dogmas, contra determinadas mídias que estão estragando a espiritualidade humana, você vai ser rotulado como isso, aquilo ou aquele outro. Sempre pejorativamente, sempre negativamente. Eu convido você a fazer uma reflexão sobre a sua vida. Você quer realmente seguir a Cristo? Tem uma canção antiga que diz assim: atrás o mundo, Jesus à frente. Ele é o guia onipotente. Se você deixou o mundo para trás, você não pode mais voltar. Quando Jesus diz que aquele que pega e coloca a mão no arado e olha para trás não é digno, ele está dizendo o seguinte: quando você olha para trás, é que nem aquela mulher de Ló, né? Olhou para trás e virou uma estátua de sal, ou seja, ela amou mais o mundo do que a nova vida que ela teria com Deus. Não tem como nós voltarmos. Se você olhar para trás hoje, no mundo que nós vivemos, olhar para trás e decidir, não, eu acho que essas coisas que a fé cristã defende não são tão verdadeiras, não são tão importantes, você está olhando para trás. Sabe por que isso é muito importante? Quando Jesus usou essa expressão, colocar a mão no arado e olhar para trás? Porque antigamente, né, quando não tinha trator ainda, não tinha essa tecnologia, a pessoa colocava a mão no arado, ela tinha que sempre estar olhando fixo para frente. Por quê? Porque o boi, ele está puxando o arado, ele não está lá vendo o que está acontecendo, simplesmente está puxando, ele é um animal, ele puxa o arado e a pessoa vai direcionando o arado. Se ela se distrai, se alguma coisa distrai ela, o que acontece? O arado, ele pode acontecer algumas coisas. Ela pode cair no sulco ao lado, ou seja, aquele sulco que ela já abriu e ela vai começar a errar tudo o que ela já fez. O caminho vai ser errado, em vez de ela ir em frente, ela vai começar a cruzar outros que ela já abriu e isso vai estragar todo o trabalho dela. Vocês sabem, né? Que quando você ara em linha reta sempre, né? Você não vai fazendo zigue-zague, você faz em linha reta, tá? Mas se você está olhando para o lado, você está desatento, é como você está dirigindo o carro. Tenta dirigir o carro olhando para o lado, né? Olhando para trás. Você vai provocar um acidente. Outra coisa que pode acontecer, se você está com o arado e olhando para trás, você não vai ver, por exemplo, uma pedra que esteja no campo. Porque quando você está andando com o arado, você está olhando para frente, você não está olhando simplesmente para o nada, você está olhando para a terra, para onde você está arando. E aí você está olhando para frente, você vê que ali na frente tem uma pedra, né? Uma pedra um pouco maior, e se você deixar o arado continuar contra aquela pedra, o arado vai estragar. E vai estragar o seu dia, você vai perder dinheiro e etc. Então, quando a pessoa estava andando, ela viu uma pedra, o que ela fazia? Quando chegava perto da pedra, o boi está andando, o boi não para.
Ela está chegando perto da pedra, ela levantava o arado, que o arado era razoavelmente leve, ela levanta o arado, quando passa a pedra, ela baixa o arado e continua. Se você não está atento ao que você está fazendo, se você não está olhando para frente, você pode perder tudo. É isso que Jesus diz. Você está no reino, se você está querendo seguir a Jesus, tem que estar atento a Jesus, tem que estar olhando para frente, nunca para trás. Os navios lá no cais já afundaram. Eu quero convidar você a estar agora entregando a sua vida, mais uma vez, se você já fez, a Jesus. Se você ainda não fez isso, eu convido você a seguir. Talvez você não vai tomar essa decisão exatamente agora, nesse momento, porque é uma decisão séria, mas eu quero te convidar a ler a Bíblia, a entrar em contato com os pastores da igreja, a procurar uma pessoa madura na vida cristã, na fé cristã, para você se aprofundar e para tomar esse passo que é importante. Porque a partir de agora, meu querido, minha querida, não tem mais como voltar atrás. Ou você está nesse mundo e você é luz, ou você está nesse mundo e você é trevas. Nos últimos tempos não haverá mais sombras. Só haverá luz e trevas. Você escolhe de que lado você quer ficar. Jesus está te chamando. Jesus está dizendo, vem e me segue. Mas você só pode fazer isso agora se você tiver convicção daquilo que você está fazendo. 2021. Eu quero começar 2021 com essa provocação, com esse chamado, com esse desafio para você. Que 2021 a sua vida cristã seja verdadeiramente cristã. Que a sua vida cristã seja transformadora, que ela seja luz para as outras pessoas, seja luz para aquelas pessoas com quem você convive, seja presencialmente, seja virtualmente. Que você seja luz e sal para as pessoas que estão aí fora. Que você dê sabor, que você mostre o caminho que é Jesus.